Oi, gente, eu sou Humberto Maggi, fui convidado para apresentar um dos palestrantes do Ocultaria de 2020. O Frater Goya, a primeira coisa que a gente repara nele é que o Frater Goya é muito gente boa. Isso pode parecer que não tem muito a ver com o assunto em si, mas na verdade é uma coisa muito importante, porque nesse meio que a gente convive de ocultismo, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, você ter gente de boa índole, gente generosa, gente disposta a ajudar os outros, a propagar o conhecimento, que nem o Anderson, é muito raro, né? Tem muita gente que aparentemente faz isso ou tenta fazer isso por outras razões, né, mais egoístas, mas o Anderson é uma pessoa que você repara que ele realmente tem esse interesse em divulgar o conhecimento. Se você olha a trajetória do Anderson, e você pode dar uma olhada no vídeo de apresentação dele na Ocultaria, a entrevista que ele fez, bastante extensiva, 2 horas, você vê que o Anderson, nesses anos todos, porque o Anderson, né, tem muito tempo de estrada, não é dessas pessoas que acabaram de chegar aí, leram 3 PDFs e querem, né, sair ensinando o que não sabem. Você vê que nessa trajetória toda do Anderson, o Anderson sempre foi um pioneiro dentro do ocultismo brasileiro, né? Ele iniciou várias coisas, ele teve várias iniciativas importantes e, por fim, né, que a gente não pode se estender muito, é só um videozinho rápido de apresentação. O Anderson, ele é uma pessoa que ele está sempre em evolução, ele está sempre aprendendo. Você que acompanha o Anderson há muito tempo, você vai ver que com o passar do tempo ele está sempre agregando novos conhecimentos, novas técnicas, ele está sempre crescendo como pessoa. Então, o Anderson é uma pessoa que eu não tenho assim a menor reserva, né, em indicar, em comentar, em falar qualquer coisa a respeito. Então, vamos assistir o Anderson na Ocultaria 2020, porque vai realmente valer a pena. O Anderson Rosa, o Frater Goya. Antes de eu chamar o Goya de verdade, eu só queria fazer eco nas palavras do Humberto Maggi, porque o Goya é um cara que eu sempre admirei. Eu falei isso para ele já muitas vezes, acho que até é meio chato, mas eu sempre admirei o cara exatamente pelo caminho que o cara tem. E quando eu fui chamar ele para participar do Ocult TV comigo, numa entrevista, ele foi tão disponível que eu falei, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque, tipo, é impossível o cara ser tão disponível assim. Tipo, sabe, é como você, sei lá, entrevistar o Da Vinci. E aí o cara, tipo, de boa, vamos lá, a gente faz, beleza, bom aí. Então, com vocês aí, meu querido Frater Goya, seja muito bem-vindo ao Ocult TV, à Ocultaria, na verdade. E, cara, a casa é sua, em você eu confio plenamente, velho. Nossa, gente, fiquei realmente comovido aqui com a introdução do meu amigo e irmão Humberto Maggi. É um cara que eu tenho muito carinho. A gente estava comentando no outro dia que ainda somos personagens underground aí, né? E acho que a magia é uma cultura underground. Então é muito legal você ver as pessoas se juntando, né? Esses tempos agora, acho que faz umas 2 semanas, eu também fiz uma live com o Lord A, que me recebeu carinhosamente, né? Fizemos um programa muito legal. Acho que aqui só na minha tela eu já estou vendo o Léo, do Conhecimentos da Humanidade, né? O Lord A, o Nino. Gente, são gigantes aí que a gente tem a honra de estar somando esforços aí pelo ocultismo no Brasil. Tá? E até antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena palavra, assim, que, mais uma vez, eu queria deixar a importância do produto nacional, a importância, tem se falado muito em nacionalismo, mas pelas vias erradas, né? E a gente tem pessoas aqui no Brasil que estão produzindo muito conteúdo muito importante, né? O Humberto é uma pessoa, eu conheço ele, já tem mais de 20 anos aí, dos tempos da lista Equinox, quando ainda era BBS, nas mensagens de texto, junto com o Raposo. São pessoas que eu tenho muito carinho, né? O Léo, Conhecimentos da Humanidade, o Nino, o Lord A, que eu conheci no evento de tarô lá com
no Tarot Masters em 2012, eu já tinha ouvido falar dele, mas não o conhecia pessoalmente, e aí vim a conhecer. É uma pessoa fabulosa. Então, assim, eu acho que a gente tem verdadeiros heróis, né? O Marcelo Deldeb, que vai estar aí também. Nós temos pessoas que que são produtores de conteúdo e que nós precisamos valorizar como um todo, né? Não só valorizar os autores internacionais, mas os autores nacionais e todo esse pessoal que trabalha. Então, não podia começar sem fazer essa abertura. E o tema que eu trouxe hoje, eu refleti bastante sobre o que apresentar, e uma coisa que fosse relevante para o nosso público em questão, e o tema que eu escolhi foi sobre morte, iniciação e karma. Tá? E eu escolhi este tema porque é uma coisa que eu reflito há muitos e muitos anos. Quando eu fiz a minha experiência com o Abramelin, acho que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz ao anjo, né? Pelo menos eu considero uma das mais relevantes que eu tenha feito naquele momento, né? E eu queria compartilhar, então, com vocês. Tá? Eu vou pedir que a gente siga uma linha de raciocínio, e quando a gente fala em iniciação, inclusive, quando nós falamos o termo iniciação, nós falamos de um determinado grupo de ordens, né? Porque você tem, por exemplo, os templários, no geral, o processo deles não era por iniciação, era um processo que era realizado por uma confissão ao padre, ao monge, e depois uma vigília, tá? Onde ele, passada essa vigília, daí ele seria empossado. Né? E a iniciação, como nós conhecemos hoje, principalmente as iniciações que têm alguma influência da maçonaria, tá? Todas elas vão reportar a um ponto original, que seria o capítulo 125 do Livro dos Mortos. Então, quando nós falamos no processo iniciático das ordens esotéricas ocidentais, nós estamos falando no modelo de templo, principalmente vindo por influência da maçonaria, e essa, por sua vez, vai se reportar ao movimento, ao capítulo 125, que é a sala da dupla Maat, é o capítulo 125 do Livro dos Mortos. Então, quando nós vemos esse texto do Livro dos Mortos, essa passagem, você tem ali todo o esquema didático de como funciona uma iniciação. Então, vamos lá. Se a gente pega o capítulo 125 do Livro dos Mortos, deixa eu ver se eu estou com ele aqui do ladinho, só para mostrar para vocês. Então, está aqui o Livro dos Mortos, né? Esse aqui eu então, tive a honra de ter a assinatura daquele egiptólogo que aparece, deixa eu ver se está aqui na primeira página, que é o Zavi Hawass, né? Aquele egiptólogo famoso, tal. Então eu tenho com a dedicatória dele, a foto está lá no meu YouTube, no meu canal, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Então, do Zavi Hawass, né? E o capítulo 120, quando eu encontrei com ele, e o capítulo 125, o que ele traz? Né? Ele vai tratar especificamente do momento do pós-morte, em que o falecido é conduzido à sala da dupla Maat, em que vai acontecer o julgamento da alma. Então, nesta sala, num primeiro momento, aqui acho que dá para compartilhar até a tela, não sei, com vocês. Nino, dá para compartilhar a tela aqui?
Dá sim, cara. Se você olhar embaixo da tela, tem um share screen. Tá liberado para mim? Tá liberado. Tá. Então deixa eu compartilhar a tela, que aí vocês vão poder enxergar melhor. Pronto. Então, nós temos aqui a cena da pesagem do coração, e nós temos o falecido sendo conduzido por Anubis, que nesse caso é um deus psicopompo. Psicopompo quer dizer um condutor de almas, e diante dele é como uma história em quadrinhos, então nós vamos na sequência. Aqui você tem a cena da pesagem da alma. Num prato da balança, você tem o coração do falecido, e no outro a pena da justiça e da verdade, a pena da Ma'at. Aqui em cima nós temos os deuses, que no geral eram em número de 42, aqui tem um pouquinho menos, né, que eram os juízes que iam presidir a sessão, que iam acompanhar a sessão, o júri. Né? Então, quando chegava o falecido na pesagem do coração, ele tinha que fazer uma confissão de 42 preceitos egípcios, que é de onde foi tirado os 10 mandamentos, e que tem ali: não roubei, não matei, não adulterei o peso da balança, não fiz meu funcionário, não obtive lucro indigno em cima do trabalho do meu funcionário, e por aí segue. Se o coração fosse mais pesado que a pena, este animal aqui, chamada Anmit, iria devorar o coração. Tá? E ele deixaria de existir para sempre. Note-se aqui, a alma era completamente extinta. O deus Thoth anota o resultado do julgamento, e aqui ele é levado diante de Osíris. Né? Então, no caso, o falecido passou pelo julgamento da alma, o coração dele era mais leve que a pena, e devemos notar que quando se fala nisso, a gente precisa lembrar que as relações eram invertidas. Então, a pena era pesada. Ou seja, para o coração ser mais pesado que a pena, dava trabalho. Então, não era qualquer pecadinho, ele dava trabalho. Mas, no caso aqui, o falecido passou, e ele foi levado diante do trono de Osíris. O trono dele fica sobre uma imagem do Nilo Celeste, que é representado aqui como a base do trono. Tá? E você tem uma flor de lótus com os 4 filhos de Horus: Mes, Tahap, Duamutef e Keb-Senu. Tá? Aqui você vê o olho de Horus, né? Também carregando a pena da Maat. E aqui atrás você vê, protegendo Osíris, as irmãs deusas e a esposa de Osíris, né? Ísis e Néftis, que são as senhoras das palavras de poder, senhora da magia. Então, todo o processo iniciático ele vai seguir esse modelo. Tá? Deixa eu voltar aqui que eu não estou vendo. Tá. Depois eu vejo aqui as conversas aqui, né, que não estava aparecendo. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Dentro do processo iniciático, por que eu estou citando o capítulo 125, todas as iniciações, se você for pegar a Amorque, se você pegar a maçonaria, alguns ramos da gnose, a Golden Dawn e uma série de ordens, o próprio círculo, todas elas começam com o quê? A morte. Então, no geral, se entende que a morte é o início do processo iniciático. E a interpretação padrão que nós temos em relação a isso é que você morre para uma vida anterior e nasce para uma nova vida. E é aí que eu quero jogar a minha ideia. Na realidade, quando você tem a iniciação anterior a 1850, eu já encontrei alguns textos que citam processos diferenciados, e quando você faz esse estudo,
você vê que as iniciações eram ligeiramente diferentes. Mas o que aconteceu em 1850, na realidade 1857, que mudou isso? Você tem a publicação do Livro dos Espíritos do Allan Kardec. Tá? Então, quando você tem a publicação do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec causou furor na Europa naquela época, e várias pessoas, vários grupos, várias ordens começaram a absorver aquele material como uma grande novidade e foram incorporando ao seu material original. Só que isso trouxe um problema. Por quê? Porque as iniciações, se você considera que o livro egípcio dos mortos é a fonte, é o modelo original das iniciações ocidentais, tá? Como reparação, expiação da alma, como que é o modelo do livro dos mortos? Então você tem o falecido morre, ele tem que passar por uma região inferior chamada Duat, tá? Para os gregos era o Hades, lembrando que não tem nada a ver com o inferno. Aliás, inferno vem de ínferos, abaixo. Tá? Então, de novo, corrobora essa percepção. Então, ele passava pelo Duat, que era um lugar, era um mundo subterrâneo, aonde ele seria desafiado. E ao passar por várias provas, o Livro dos Mortos, nesse sentido, é um receituário, é um grimório que tinha encantamentos que permitiriam ele superar essa passagem e sair do outro lado, né, no horizonte, chamado Horizonte Ocidental, ou Seket Aru. Tá? Para os gregos seriam os Campos Elíseos, correto? Então, o que acontece? Esse processo, a pesagem da alma, era o primeiro passo disso aí. Depois ele iria, em alguns ela aparece como o final. Existem versões que o julgamento da alma está no começo e versões que o julgamento está no final. Indiferente disso, ele tinha uma trajetória, depois que ele morria, ele enfrentava uma série de desafios e depois ele ganharia a eternidade, podendo acompanhar os deuses, por isso que ele tem as bênçãos de Osíris ali no final, e por isso que daí ele teria talvez uma nova vida. Detalhe, quando nós pensamos em mumificação, a mumificação se resume em você preservar o corpo enquanto casa do espírito. Então, também pelo Livro dos Mortos, o corpo era constituído de várias partes. A alma possuía 9 partes distintas. E durante o processo do pós-mortem, o corpo permanecia como uma casa, esperando a alma, porque se a alma quisesse voltar, ela precisava de um lugar para voltar. Então, por isso que na literatura egípcia não existe conceito de reencarnação. Isso é um erro. Se você pegar o pessoal que tem feito hoje aquele revisionismo histórico, você vai ver que eles comentam isso. Você vai ver que não existe o processo, eles não admitem a reencarnação. Era o processo de ressurreição. Tá? E daí, quando você tem a preservação do corpo, eles imaginavam que a alma saía para viajar e tinha que ter um lugar para ficar. Então o corpo tinha que ser preservado. Nesse processo, pelo Duat, a alma era dividida em 9 partes, e essas partes iam se misturando, se depurando, até que no final sobrava uma única alma imortal. Ok? Eu estou falando aqui, simples, porque daqui nós vamos devagar para outros lados. Mas, então você vê que isso é totalmente diferente. Então, se você pega o Livro dos Mortos, o processo da iniciação trata
do que ocorre entre duas vidas. A hora que o cara morreu numa vida e a hora que o cara vai nascer novamente. Calma que você pode dizer assim, mas isso daí não é reencarnação? Calma, já vamos chegar lá. Então, o processo iniciático trata daquilo que ocorre entre duas vidas. Ok? Vamos para a gente chegar num contexto, aí, num conceito, num consenso, né, melhor dizendo. Então, se você pega, por exemplo, o tarô, vamos pegar ali o tarô de Crowley, ou... vou pegar o de Crowley, que é o meu xodó, né? Então, quando você pega a carta do universo, que é a última dos arcanos maiores, você tem a figura do universo ou do mundo, que normalmente é associada com a Ione, né? Com a vagina. Então, na realidade, o momento retratado na carta do universo é o parto. Você está vendo do ponto de vista da criança, que sai do útero e vem para o mundo. Por isso que é o mundo ou o universo. E a última carta dos arcanos menores do tarô de Crowley é a princesa de pentáculos ou de ouros, para quem não está tão familiarizado com a linguagem do tarô, que ela está gestante. Então, no tarô de Crowley, a única figura gestante é a princesa de ouros, que é a última carta dos menores. O parto que você vê na carta do universo é da princesa de ouros, ou da princesa de pentáculos. Então, todo o processo iniciático, ele também está preservado no tarô. E se você pegar os 4 naipes, e você for pegar obras, inclusive o próprio Mebes, por mais que eu não goste do Geomebes, que eu acho ele muito teosófico para o meu gosto, o Mebes, ele faz aquele comentário que para você seguir o processo iniciático no tarô, você começa no naipe de pentáculos, depois espadas, copas, e o mais alto deles, o mais espiritual, seria o naipe de paus, associado ao elemento fogo. E os maiores seriam o espírito em si. Então, o próprio tarô guarda esta relação, e as iniciações, portanto, quando elas começam com a primeira sendo a morte, as demais deveriam falar sobre o que acontece após a morte. Aí agora, o que acontece? Quando você tem a vinda do Allan Kardec com a proposta do reencarnacionismo dele, e karma, todo o agregado que vem ali, o que vai acontecer? Ele joga por terra tudo isso. Tá? Então, o processo da reencarnação contamina, nesse contexto, o processo iniciático, porque automaticamente, a partir dali, todo mundo esqueceu esse processo. E aí isso vira uma confusão sem tamanho. Tá? E daí isso vai gerar inúmeras questões. Primeiro, dentro desta ótica, a gente precisa pensar um pouco o que é morrer. O que morre? Se nós partirmos do ponto de vista da própria física newtoniana, a única constante do universo é a energia. Então, estrelas explodem, pessoas morrem, mundos colidem, mas a única constante que permanece é a energia. E por isso, a energia é a única coisa que persiste eternamente. E aí, quando você pensa, por exemplo, no próprio Bhagavad Gita, que nos dá pistas disso, quando você tem, no Mahabharata, me desculpa, quando você tem a narrativa do Arjuna indo confrontar os irmãos e ele encontra Krishna, Krishna diz: quem acha que pode matar e quem acha que pode ser morto, ambos estão enganados, porque a morte é apenas uma ilusão.
Então percebam que a energia continua. A energia não desaparece. Agora a coisa vai começar a complicar para vocês, prezados amigos. Mas vamos pensar então do ponto de vista do hermetismo, assim como acima é também abaixo. Quando uma árvore morre, as suas partes se diluem, ela vai para a terra, ela vira aquele humus, vai alimentando a terra e ela vai eternamente alimentando aquele ciclo de vida e morte eternamente. Né? Uma única árvore, através das suas sementes, dá origem a inúmeras árvores, dá origem, às vezes, o adubo, o composto orgânico que você pega para pôr no seu jardim, vem de árvores que você não sabia, você não tem a menor noção. Então, se tudo na natureza, quando morre, se decompõe e dá origem a novas formas de vida, no próprio espírito, não seria a mesma coisa, usando o princípio do hermetismo, do assim como acima é embaixo? Se a gente for fazer esse paralelo, então será que também o nosso corpo não se desfaz? E aí a gente pode ir para outro terreno, que é a dissolução da personalidade. Então, o indivíduo é mortal, o espírito é imortal. Quando nós atribuímos ao espírito o valor daquela energia, né, que existe eternamente em todos os lugares ao mesmo tempo, então esse espírito ele é imortal. Porém, o nosso corpo é mortal. E aí o que acontece? Tem outro porém. Né? Esse corpo nada mais é do que, de repente, uma xícara, um copo. Né? Então, se nós temos aí o grande mar de Biná, o grande oceano, né? Então eu pego a energia desse mar e coloco ela num corpo, o nosso corpo é que nos dá a sensação de sermos indivíduos, porque nós temos uma sensação, eu e o outro, dentro e fora, e assim por diante. Só que quando nós eliminamos o corpo, tá? É como se eu soltasse, como se eu jogasse aquela água de volta no oceano, ou se eu tirasse aqui a válvula que prende o gás dentro do isqueiro. A partir do momento que eu jogo a água de volta no oceano, que o vaso se rompe, olha aí a associação com a árvore das vidas, né? As sefirotes nada mais são do que vasos, receptáculos. Então, quando esses vasos se rompem, essa energia é liberada e você não pega mais. Se eu colocar café aqui dentro e jogar no mar, e mergulhar imediatamente a xícara no mar, eu não consigo pegar mais o mesmo café. Eu posso pegar a maior parte dele, eu posso pegar um pouco dele, ou até mesmo nada. Mas o fato é que a hora que eu despejo, aquilo se dissolve num todo. Então, quando nós pensamos no universo como uma fonte inesgotável de energia, e que nós participamos dele, tá? Então o conceito do eu vai ficar totalmente irrelevante. Tá? E isso traz implicações extremamente graves para a gente fazer uma reflexão. Por quê? Porque a partir do momento que se dissolve o eu, a gente vai ter algumas questões para trabalhar. Primeiro, né, o eu não é importante. O Frater Goya, quando morrer, vai para uma nova encarnação, mais iluminado, não sei o quê, até que ele retorne ao princípio da divindade. Cara, querer que o Frater Goya reencarne é uma maldição. Entendeu? Porque, na realidade, a única coisa que faz a gente querer reencarnar é o nosso egoísmo. É a gente se achar tão maravilhoso que merece a eternidade. Eu sou tão
fodão, tão poderoso que o universo tem que me permitir existir para sempre. Tá? Tirando isso, não tem a menor razão para você persistir após a morte. Até porque o próprio espírito, sendo perfeito, aí entra na segunda questão, não há o que melhorar. Como eu posso aperfeiçoar aquilo que é perfeito? Se eu peguei para mim parte dessa energia universal, eu já fui abençoado que chega. E se não existe esse processo, né, de uma evolução da alma, por exemplo, também não existe culpa na alma. Eu não tenho que pagar. Veja, um dos conceitos mais equivocados que nós podemos ter é achar que karma é uma expiação da alma. E não é. Se você pega os textos hindus, você vai perceber que karma é uma obrigação que você tem para fazer nesta vida. Então é uma tarefa. Então eu digo, olha, Goya, você vai ter, né, o Nino vai ter que construir uma casa. Tá? Então o karma é a missão dele, construir a casa. O dharma são as ferramentas que ele vai ter para conseguir fazer isso. Única e exclusivamente. Não conseguiu fazer a tarefa, vamos para outra, velho. Certo? Até porque você pagaria uma conta que o cara chega no teu portão e diz, olha, eu tenho uma fatura aqui para você pagar, só que é de outra vida. Hã? Você paga? Não, não paga. Correto? Então, percebam isso. Ah, eu estou vendo aqui os comentários subindo, né? O meu objetivo não é conhecer ninguém, é não convencer ninguém, é fazer vocês refletirem. A conclusão é com vocês. Né? E daí, o que acontece? A partir do momento que eu não tenho que pagar uma vida anterior, ainda mais sem saber o que eu estou pagando, né? Porque senão é um contrato com a máfia, né? Você empresta R$10 do agiota, está devendo 1.000 dali a um tempo. E, aliás, sobre isso tem um seriadinho, que é uma comédia mais profundamente filosófica, é The Good Place. Assistam no Netflix, porque justamente os caras vão questionar esse tipo de coisa. E aí, eu gostaria de fazer antes de eu continuar, eu quero pontuar aqui a importância do Marcelo Ramos Mota, no seu livro chamando Os Filhos do Sol. Ok? Calma, pessoal que curte aí o Livro dos Espíritos, não se desesperem, porque na realidade o que eu estou propondo é uma nova ótica, eu não estou indo contra nada do que vocês estudaram. Se a ideia do mundo e do universo é evoluir, isso também precisa evoluir. Precisamos perceber que o Kardec vivia num período e teve acesso a determinadas informações naquele período que para ele explicaram daquele jeito. Agora, não é porque ele entendeu daquele jeito que nós vamos continuar com esta visão. Não é porque o homem pintava dentro da caverna lá com sangue e terra e outras coisas, e plantas maceradas, que vai invalidar eu fazer arte com o CorelDRAW. São outras ferramentas. Tudo evolui, a arte evolui, o pensamento evolui. Então, nós podemos também expandir a visão de Kardec. Por exemplo, se você gostaria de ficar, eu curto muito, eu cresci numa casa espírita e eu me considero abençoado. Ok, mas a gente pode partir daí para um novo passo, né? Para uma nova ótica ou para novas indagações. Ok? Então, deixa eu fazer uma leitura do Mota, que vocês vão ver como isso se encaixa nesse pensamento. Né? Então, no Chamando os Filhos do Sol, ele comenta assim: muitos vos tem sido dito a respeito das razões para a encarnação no mundo.
muito vos tem falado da divina redenção da dor. Tem-vos sido dito que esse mundo é um vale de lágrimas, um antro de demônios que encarnam para expiar seus pecados. Somente o sofrimento, dizem-vos, traz a luz e a libertação. Eu vos digo que tudo isso está acabado. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não procures a luz nas igrejas e nos templos. A luz está em ti. O sofrimento é fruto da ignorância, e sua presença é sintoma de erro e não sinal de espiritualização. Todo ser humano que sofre, sofre por sua própria culpa, e no momento em que sofre, vou repetir, no momento em que sofre, vossos erros passados, nessa mesma vida, determinam vossas condições de manifestação. Mas as essências do vosso íntimo, o fogo interno que queima no coração da estrela caída, está sempre em vós. Está sempre em vós a possibilidade da pedra filosofal, que transmuta o pesado, penoso chumbo de Saturno no belo e luminoso rubi e ouro do Sol. Todo homem e toda mulher é uma estrela. A encarnação é um batismo, uma queda, a finalidade da qual só é relevada nos transes da mais alta iniciação. Mas pode ser-vos dito, desde já, que a finalidade da encarnação não é a expiação de culpas da alma. Todas as culpas e virtudes da alma são igualmente ilusões de Maia. O fogo interno, que queima no coração da estrela humana, consome totalmente a teia ilusória do karma, no momento em que se desperta para a consciência da sua verdadeira identidade. Ou seja, por mais que você estivesse reparando erros passados, novamente, desta vida, causa e efeito continuam existindo, a partir do processo da iniciação, se a iniciação for feita adequadamente, eles deixam de existir. E aqui eu vou explicar um pouquinho mais. Tá? Primeiro, quando eu penso em causa e efeito, eu tenho que entender causa. Eu faço um ritual para conseguir um trabalho, por exemplo. Estou desempregado há muito tempo e eu preciso que apareçam mais chances para mim de trabalho, que está meio difícil. Eu faço um ritual e aparecem as chances de trabalho. Causa, né? Desemprego. Efeito, encontrar a entrevista adequada. Eu faço uma invocação para chamar um anjo. Né? Causa, né? Eu quero chamar um anjo. Efeito, o anjo aparece. Percebe? Então, assim, esses conceitos, muitas vezes, assim, eu vou ir bem e mal. Gente, bem e mal são conceitos extremamente relativos. Quem ganha a guerra é bom. Então, se eu estou defendendo o meu país, eu sou bom e o cara que está invadindo é ruim? E se o cara que está invadindo o meu país veio apenas cobrar a invasão que nós fizemos no passado, aí eu sou ruim? Então, isso são questões relativas. Inclusive, os ditados populares, como mais vale um passarinho na mão do que dois voando, do ponto de vista de quem? Do homem ou do passarinho? Né? Então, quando a gente tenta... e outra, as pessoas dizem assim, faça o bem e sua vida sempre vai estar legal. Gente, quanta gente que só faz o bem e a gente só vê o cara se fodendo na vida. Você vê pessoas que nunca prejudicaram ninguém, ficando sem emprego, tendo problemas. E você vê, ao mesmo tempo, pessoas que também fazem o mal e que também se fodem. Ou seja, podemos concluir daí que não é nem pelo bem e nem pelo mal. Por quê? Se não é pelo bem e pelo mal, Goya, como é que eu resolvo?
Como é que eu resolvo a minha vida? Viva em equilíbrio. Tá? Quanto mais houverem movimentos pelo bem, mais mal haverá a ser combatido para que mantenha seu equilíbrio do universo. Isso é o Yin Yang. O Yin Yang, que se chama na realidade Tai Chi Tu, é a busca eterna do equilíbrio. Tem o dia e tem a noite para equilibrar o dia. O inverno tem sua função, o verão tem sua função, e um não é melhor do que o outro. Então, quem acredita em bem ou mal, ou se baliza por esses valores, está indo numa direção errada. Percebe? Então, você precisa se libertar desses conceitos. E outra, vamos voltar para Telemann. Se existe esse karma, eu estou considerando aqui o karma popular, tá? Aquele que aparece na revista Capricho. Tá? Aquele conceito de karma da revista Capricho. Ah, eu sofro porque é um karma da minha vida anterior. Então, se eu pensar nesse karma, como é que eu vou ser livre? Como é que eu vou ser telemita? Como eu posso admitir, faz o que tu queres, se eu estou devendo a conta no baú da vida? Né? Eu estou devendo o carnezinho do baú lá, e eu sou livre. Não. O Silvio Santos só dá prêmio para quem está com o carnê rigorosamente em dia. Então, Telemann, para todos os propósitos, ela presume que você é livre de karma. Você é livre em corpo e em espírito. Percebe? Então, nós temos aí situações gravíssimas para a gente pensar nesse contexto. E aí você pode imediatamente me jogar a pergunta, mas Goya, se não tem nem bem nem mal, se não existe culpa, se não existe karma, por que eu vou fazer o bem? Porque você ou é bom em essência ou é mal em essência. Se você precisa que alguém diga para você fazer o bem, então você não é bom porra nenhuma. Você é um filho da puta que está tentando ficar bonito aos olhos do mundo. Se eu faço bem para melhorar a minha próxima vida, eu estou apostando. Eu sou um jogador, eu sou um hipócrita. Eu não sou uma pessoa boa. Então você tem que fazer apenas por si. Tá? E aí entra de novo, voltando a Telemann, o conceito do faz o que tu queres, que você tem que seguir a sua órbita e não a órbita alheia. Fazer o que tu queres é fazer o que você quer. Eu vi ali em cima perguntando quem era o tu, é você mesmo. É você que fez a pergunta. Né? Então, é fazer a minha vontade, né? E não a vontade do livro do Crowley. Por isso que no final do livro da lei está escrito assim: leia esse livro e põe fogo, senão ele vai virar uma maldição na tua estante. Porque Crowley definia que para você ser livre, você tinha que se livrar, inclusive, dele. Perfeito? Né? Então, assim, gente, isso daria tema. Eu perguntei até para o Nino, Deus do céu, Nino, quanto tempo que eu vou ter de palestra? Né? 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, o Nino falou 1 hora, man. Né? E eu vejo que nos faltam 14 minutos aqui. E só para eu terminar aqui, antes de abrir para perguntas, eu só vou falar uma última coisa. Então, primeiro, karma, dentro dessa ótica, gente, eu quero que vocês reflitam, não quero que vocês engulam como sendo uma verdade. Eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu estou falando. Tá? Então, você é livre, irmão. Meu querido irmão, minha querida irmã. Tá? Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem e não vai vir conta depois. Acredite. Tá? Dê o salto de fé. E além disso, aí você pode me perguntar, mas Goya,
e as memórias, a pessoa que lembra que foi Tutancâmon na outra vida, que foi Cleópatra, se eu devolvo aquele copo de café para o mar e ele se mistura, quem é o Frater Goya? O Frater Goya é aquela água que foi pega, que juntou todas as experiências anteriores a ele. Então, pode ser que em algum momento no meu ser, lá atrás, tenha um quezinho do Tutancâmon, do Napoleão, de um mendigo do Egito, do soldado que morreu congelado lá na União Soviética durante a Segunda Guerra. Tá? E a diferença não sou eu encarnando em várias vidas, mas as várias vidas que hoje se apresentam como sendo eu. E amanhã esse conjunto vai passar para outras pessoas. E por último, não menos relevante, por que então, Goya, que você tem pessoas que já nascem com doenças? Por que você tem pessoas que morrem cedo, pessoas que morrem tarde, né? Pessoas tortas, pessoas com corpo perfeito? Porque isso é diversidade. De que adianta eu falar de diversidade LGBTX, não sei mais a sigla inteira, né? Por que eu vou apenas falar dessa diversidade? Falar vidas negras importam, se toda a vida importa? O homem mais inteligente do mundo estava numa cadeira de rodas. E se a busca do universo, a busca pelo equilíbrio, tá? Esse equilíbrio pode ser atingido por um homem que movia só por um único dedo, que passou a maior parte da vida preso numa cadeira de rodas. Ele trouxe mais respostas para a humanidade que outros que moviam o corpo inteiro. Logo, as doenças do corpo, dinheiro, não podem ser balizadores da qualidade da alma. E com isso, eu queria encerrar e abrir para vocês perguntas e participações aí. E Nina, eu poderia ficar falando muito mais, mas o tema é vasto. Cara, espero que eu tenha contribuído. Então, né, já estourando o tempo, o único recado assim, que eu queria dar, pessoal que quiser falar comigo pode acessar as mídias, né, Instagram, YouTube, Facebook ou o meu e-mail, frgoia@gmail.com. Para o pessoal de São Paulo, quem organiza os meus cursos é o Espaço Merkaba, com a Samantha Calegari. Também tem lá um Instagram, né, e ela organiza para mim, porque eu tenho que focar no conteúdo, né, senão eu não consigo gerenciar a minha vida. Fica muito mal feito daí. Então a Samantha é minha parceira, ela que faz esse gerenciamento para mim aí do material. Né? Então, meus contatos são esses e a página do Círculo, né, sempre online, www.cih.org.br, e lá tem mais de 4.500 páginas para você, é uma guerra dos tronos para você ler. Próximo convidado com vocês, não sou eu que vou apresentar de novo, vamos lá.